Olá, tudo bem? Eu sou o Marco Júnior e estou aqui com a nossa primeira dica de amigo na cultura. O autor que eu vou apresentar para vocês hoje, para quem não conhece, é um autor do século XX, então é um autor moderno, que mostra que essa tradição ela não precisa ir tão longe como às vezes a gente imagina. Esse autor é classificado, os livros dele são classificados facilmente como best-sellers, então já quebrando aqui também aquele nariz torcido, aquele nariz empinado em relação a sucessos. É possível você ter um livro que vai se tornar um dia um clássico, ou um livro de boa cultura classificado ou ser sucesso, né? Você encontra fácil nas livrarias brasileiras, seção ali daqueles livros da LPM, aqueles livros de bolso, tem vários deles. E esse autor é um belga chamado Georges Simenon. Por que eu acho que é interessante, por que eu recomendo o Simenon? Primeiro porque, como poucos, ele entendia a natureza humana. Os livros deles expressam a nossa natureza, a condição humana, com uma linguagem que é um absurdo de clareza e concisão. Então são livros curtos, que ele escrevia praticamente, o método de escrever dele se trancava num quarto durante 5, 10 dias e escrevia o livro do início ao fim, e só quando ele terminava que ele ia tocar sua vida cotidiana. É o método dele. Então ele tinha as ideias dele na cabeça, entendia a condição humana, entendia a nossa natureza e conseguia, com uma linguagem muito clara, expressar tudo isso. Então quando você pega um livro do Georges Simenon, você preste atenção nos detalhes, nos diálogos, que você vai ver que existe um grande tema aí, que é um tema que fala no nosso coração. Então os livros do Simenon, boa parte deles, são classificados como romances policiais. Ele ficou mais famoso por causa de um detetive, né, um detetive da polícia francesa chamado Maigret. Só que, ao contrário dos grandes detetives que nós temos na literatura, o Maigret não tinha absolutamente nenhuma característica de brigantismo, de grandes insights, de grandes revelações. Pelo contrário, a principal característica dele era ser extremamente trabalhador, levar a sério o seu trabalho, né, fazer sua investigação, e ele chegava no final a desvendar um caso como qualquer um de nós, se fizéssemos aquele caminho, faríamos junto com ele. O tema do livro, e aí eu falo isso, não gosto de romance policial, mas o tema do livro dele não é um romance policial. O romance policial no livro do Simenon é só uma trilha, né? É um caminho de investigação em que você vê que, mais do que desvendar o crime em si, ele estava desvendando a natureza humana, principalmente da vítima. Então os livros começam normalmente com um crime em que ninguém conhece nada sobre o morto, né? Você não conhece nada, o Maigret também não conhece, normalmente ele não conhece. E ele começa a conversar com as pessoas, investigar, e a gente começa a formar uma imagem de como é essa pessoa que morreu, que foi assassinada ou está desaparecida. E é interessante que você vai mudando a sua visão a cada novo testemunho, você vai afinando, você vai refinando, você vai entendendo esses dilemas. E de certa forma o Simenon está dizendo para a gente, nós somos todos detetives. Muitas vezes, quando nós entramos numa situação nova, nós vamos começar um curso, nós vamos numa viagem que conhecemos pessoas novas, nós não sabemos nada sobre aquelas pessoas. E começamos a conversar, e aqueles estranhos vão se tornando familiares. O mesmo acontece com os personagens nos livros do Georges Simenon, eles vão se tornando familiares à medida que o livro vai se desenvolvendo. Não espere aqueles crimes espetaculares. Então eu, por exemplo, que era muito acostumado com Agatha Christie, aqueles mistérios todos, grandes personagens, condes, viscondes, pessoas ricas. As pessoas ricas que aparecem no livro do Simenon normalmente são pessoas ricas decadentes, que já estão de alguma forma numa decadência mesmo, perdendo o seu dinheiro, o dinheiro não faz sentido. Então não tem essa tônica de luta do bem e do mal através das classes, não. Tem uma tônica de tentar
nos conhecer uns aos outros. O retrato que o Simenon faz é de um mundo em desordem. Então é um mundo que a ordem de alguma forma está abalada, e nós vemos que tanto o assassino quanto a vítima, os dois normalmente estão em desordem, as testemunhas estão em desordem, e o crime ele acaba sendo a culminação, o ponto culminante de toda essa situação. Não há uma grande revelação no final, você descobre o crime praticamente junto com Maigret, e normalmente a sua sensação quando termina o livro é de uma certa tristeza, de você ver que a banalidade do ser humano, que pode ser nós, chega num desfecho daquele que não há mais retorno. Então nós nos sentimos como aqueles personagens, nós percebemos aquilo de uma forma parecida, e começa a aparecer aquela ideia que também todos nós somos de alguma forma criminosos em potenciais. A diferença é que nós não chegamos, a grande maioria de nós, a cometer um crime realmente, mas a tentação está lá e nós devemos estar sempre lutando contra isso. Então, em conclusão, eu acho que o Simenon é um autor que fala conosco, fala no nosso coração. Ele é honesto, a linguagem dele é honesta, o propósito dele é honesto, ele não está ali para nos enganar e fazer peripécias linguísticas de vai para o passado, futuro, coisas que a gente vê muito comum na literatura moderna. Não, ele nos escreve um livro com muita honestidade, com muita clareza, muita sinceridade, e quer realmente passar o pensamento dele, a mensagem, e nos revelando a natureza humana, fazer com que nós percebamos a nós mesmos. O Simenon é sobretudo um autor muito fácil de ler, então basta um pouco de vontade, sentar, ler 1, 2, 3 livros dele, e você começa a perceber como se desenrola. Eu falei dos romances policiais, que são os que eu mais conheço. Recentemente eu li o primeiro livro do Simenon, que não é um romance policial, e é bom igual, ou até melhor. Então podem pegar para ler tranquilamente qualquer um deles, que vai ter uma grande surpresa. Eu, logicamente, tenho o meu preferido, é um romance chamado O Enforcado, mas é muito pessoal, porque ele trata da questão da culpa. É um tema que sempre me atraiu muito, mas é muito difícil dizer que um livro realmente é melhor que o outro. Então fica essa dica, a dica de amigo na cultura de hoje: Georges Simenon e seus romances, policiais ou não.